Olá, tudo bem? Eu sou o numerólogo Marcos Cardoso, seja bem-vindo ao meu canal Numerologia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre astrologia, sobre o signo de Escorpião. O Sol acabou de entrar na constelação de Escorpião, que é simplesmente uma das constelações mais bonitas do céu, né? Você que gosta de astrologia e nunca parou para olhar como são as constelações zodiacais, você está perdendo tempo e você vai poder confirmar o que eu estou falando. Escorpião é a que mais parece realmente com um animal que faz referência ao zodíaco. O Sol está em Escorpião do dia 23 de outubro ao dia 21 de novembro. Mas se você nasceu no dia 22 de outubro ou 22 de novembro, você está na cúspide. Então provavelmente você pode ter Escorpião aí forte no seu mapa. Então é interessante que você faça um mapa astral para você ver. E não somente as pessoas que têm o Sol em Escorpião, as que têm Lua, Marte, alguns planetas em Escorpião também podem se identificar com essas características que eu vou falar aqui hoje. Lembrando que eu não sou astrólogo, mas eu sempre fui um estudioso da astrologia e eu gosto muito dessa parte simbólica, os símbolos que a gente usa nos arquétipos. Então, tudo isso ajuda a compreender Escorpião muito bem. A gente começa por falar que é um signo da água, assim como Câncer e Peixes, Escorpião é um signo da água. E a água é o elemento que faz ligação com as emoções, com o sentimento, com a emotividade, com a maternalidade, com a memória, com a nutrição emocional, com a reprodução de sentimentos que foram vividos e aprendidos e com a reação positiva ou negativa com base nos sentimentos. A gente analisando os animaizinhos, né, que representam os signos da água, a gente tem que Câncer e Escorpião são artrópodes e os peixes, o que eles têm? Eles têm a característica de ter as escamas, de terem as cores, de terem as formas. Então a única diferença de peixes para Escorpião e Câncer é que peixes lida muito bem com a exposição. Peixes pode tirar o seu sustento da exposição. São grandes artistas porque gostam de se expor, né? Peixes eles têm o ornamento, tem toda essa parte da beleza, do encanto. Já Escorpião e Câncer o caranguejo e o escorpião são animais ocultos, eles precisam da proteção, né? O exoesqueleto dos artrópodes é para reter a água no corpo deles e para proteger. E eles têm muito disso, de não gostar de se expor, de serem mais reservados. Escorpião e Câncer são péssimos exibicionistas, se sentem profundamente constrangidos quando os seus segredos, as suas coisas, os seus assuntos ou alguma coisa sobre eles vira assunto. Só que Câncer a gente sabe que tem aquela reação magoada, né? Enquanto Escorpião tende a querer se vingar, mas a gente já vai falar dessa vingança daqui a pouco. São signos femininos, todos os signos da água são femininos e precisam de mais descanso e têm uma abordagem sutil, introvertida e reativa às coisas, os desafios e às outras pessoas que aparecem em suas vidas. Agora vamos falar do simbolismo exclusivo de Escorpião. A gente falou, né, eu já comentei sobre o caranguejo e o escorpião, ambos são animais que precisam dessa proteção, precisam da sua concha, precisam do seu ambiente. E quando a gente olha para o caranguejo, a gente sente uma certa afeição, a gente acha bonito, a gente acha interessante. Agora, muitas pessoas têm ojeriza, medo, asco do escorpião, porque é um animal venenoso, é um animal que vem da pedreira, que fica no entulho. E escorpião, como signo, ele adora causar isso nas pessoas. E ele adora descobrir coisas que tragam para ele esse sentimento de estar atravessando o tabu, de estar vivendo a coisa pelo lado horrível, pelo lado doido, pelo lado que é rejeitado, sabe? Escorpião, como toda pessoa vai gostar da beleza, mas ele tem uma atração pelo oculto, pelo bizarro, porque Escorpião não tem nenhum problema de tabu. As pessoas de Escorpião têm poucos amigos e confiam em poucas pessoas, mas elas têm muita facilidade para admitir os defeitos, o lado negativo delas. A maioria delas não vai falar sobre os seus defeitos, porque não são bobas. Mas, se isso for necessário, elas lidam muito bem com esse aspecto da sua natureza, elas encaram os seus demônios. E Escorpião é um sobrevivente. Esse traço de Escorpião de viver em qualquer lugar mostra que Escorpião é um sobrevivente.
A pessoa do signo de Escorpião tem uma resistência, uma persistência e uma resistência à morte, a doenças muito grande. Se você olhar os outros signos, peixes e câncer, né, os signos de água, eles são altamente vulneráveis. Escorpião também é, mas Escorpião sobrevive às mais calamitosas situações, às maiores dificuldades, eles dão a volta por cima. E dar a volta por cima é uma característica de Escorpião também. Eu pronunciei um pouco sobre Escorpião quando eu falei sobre o número 8, que está aqui no card, porque Escorpião é o 8º signo do zodíaco, e a 8ª casa do zodíaco fala sobre mistério, sobre privacidade, sobre heranças, sobre respostas, sobre dar a volta por cima realmente. O número 8 e o signo de Escorpião está no inconsciente coletivo deles, isso de dar a volta por cima. Mas é interessante que Escorpião faça isso baseado em sua persistência, em sua boa vontade, em sua energia de vencer, em sua capacidade de ser combativa, porque é um signo combativo. Mas acontece que muitas vezes Escorpião faz isso com base numa vontade de provar que ele é um vitorioso, ou numa necessidade compulsiva de se vingar. Escorpião é um signo obsessivo, para ele é muito difícil desistir das coisas. E tem um mito, inclusive, envolvendo o animal, né, o escorpião, de que quando ele é ameaçado, ele se suicida, ele usa o aguilhão para se atacar. Isso é um mito realmente, porque o escorpião é imune ao próprio veneno. O que acontece é que ele não desiste de lutar, ele vai usar essa arma que ele tem até o fim, e ele começa a disparar o aguilhão loucamente para atacar e para se defender, até que ele vai acertar nele mesmo. Ele usa o seu esforço até ele ficar exaurido e ele acaba acertando o ferrão nele, e ele vai morrer porque foi predado ou porque ficou sem oxigênio, vai morrer por outro motivo. Não é porque ele se suicida. Imagina você com 2 correntes na mão para atacar o inimigo ou para se defender. Você vai se machucar também. Qualquer arma que você pegue, você está sujeito a se machucar. E assim é Escorpião. Quando ele ataca, ele se machuca. A pessoa de Escorpião, ela luta até o fim pelas coisas. Ela não aceita desistir. E tem a qualidade da lealdade também. Ele não vai lutar só por ele, pela ideia dele, pelo instinto, pela sobrevivência dele. Ele vai lutar pelo outro também, quando ele sentir que essa pessoa merece a confiança dele. Agora aí entra o alerta, pelo amor de Deus, cuidado com o escorpiano. Não é porque ele é um signo do mal, ou porque ele é vingativo, ou porque ele é sádico. Cuidado com a sua conduta emocional quando você for lidar com o escorpiano. Não faça algumas coisas, porque realmente ele vai ter uma tendência amargurada, uma tendência ressentida, e ele vai poder realmente ser uma pessoa vingativa, se tornar uma pessoa vingativa, mesmo que ele sofra, porque o escorpiano sofre quando ele ataca, como eu já pronunciei. E essa qualidade da vingança é uma qualidade de reação, certo? Isso não vai acontecer se você for uma boa pessoa com o escorpiano. Porque no fundo eles têm bom coração, eles são generosos, eles são profundos. Quando eles criam laços de amizade, não é uma amizade superficial, eles são altamente envolvidos com todo mundo, eles criam as raízes e levam isso para o resto da vida, se você também permitir isso. Eu pronunciei sobre essa franqueza do escorpião em lidar com o seu lado negativo, mas muitas vezes escorpião ele se foca tanto no lado escuro, no lado oculto, que ele não sabe perceber as próprias qualidades dele. Então quando a gente fala em vencer, é um combustível eu querer provar alguma coisa para os outros, é um combustível eu querer me vingar, eticamente falando, de alguém para vencer. Mas Escorpião precisa concentrar o talento dele, a persistência, a capacidade de luta para vencer e superar esses sentimentos negativos, transmutar em uma coisa positiva. E para falar sobre isso, a gente fala dos arquétipos de Escorpião também. Existe o arquétipo do Escorpião negro, que é aquele que lida com essas emoções de uma forma positiva ou negativa, mas ele é o tempo todo testado nessas emoções, nesses sentimentos, nessas amarguras, na crítica, na desconfiança, na malícia. O Escorpião negro ele está muito envolvido com esse mundo oculto
E é o arquétipo mais básico de Escorpião, é aquele que precisa crescer, aquele que precisa se esforçar no sentido de trabalhar os seus sentimentos de uma maneira positiva. Depois tem o Lagarto Cinzento, que já é o Escorpião que está clareando, que já é o Escorpião que aceita ir em busca da luz, né? O réptil é um animal que precisa do sol para amolecer o corpo dele. Então esse sol que ele vai lá e toma é deixar esse calor entrar na vida dele, para ele poder se movimentar, para ele poder levar as suas atividades adiante. Então o Lagarto Cinzento ele é um intermediário, ele é aquele que já aceitou sair da sua cova para ir em busca da luz, para se tornar uma pessoa melhor. E por último é o Escorpião Águia, que é aquele que transmutou todos os sentimentos negativos, é aquele que vence na vida por causa de sua persistência, de sua liderança, de sua independência, de sua capacidade de ser um autodidata, porque todo Escorpião é um autodidata, se aprofunda em tudo que faz. E a águia, o que ela faz? Ela não está desconectada do elemento água, não, pelo contrário, ela volta lá para buscar o seu sustento, porque na realidade o Escorpião não pode fugir das emoções, ele não pode fugir do que ele é, ele não pode fugir dessa compreensão sentimental e desse sentimento à flor da pele, e ele muitas vezes vai tirar o sustento daí, tá? Mas a águia ela representa isso, de voltar para a água somente para poder sobreviver, mas ele, com relação a sentimento, ele já está muito mais elevado, ele já superou tudo isso, ele é uma pessoa bondosa, uma pessoa que não tem mais isso da amargura, da vingança e vence por ele mesmo através das suas próprias asas. E o último arquétipo é a Fênix, né? A Fênix é aquilo de reacender das cinzas, que como eu pronunciei, o escorpiano pode fazer pelo caminho do amor, da persistência, do trabalho, ou pelo caminho da dor, que ele ataca os outros, ele ataca o mundo e ele se machuca também através disso, mas a Fênix ela é aquele que ressurge das cinzas. O escorpião usa toda a resistência, toda a sobrevivência para se livrar das humilhações, das provações e aparecer aí como uma figura brilhante. Em termos de profissão, escorpianos podem ser ótimos artistas, porque eles têm a profundidade e a transformação da dor em algo positivo. Eles podem ser ótimos detetives, criminalistas, ou trabalhar na área da saúde, da farmácia, da química, a alquimia, a transformação, as descobertas na ciência, a biologia, como é que as coisas funcionam. É um signo que tem ligação com a morte, então isso de legistas, de cemitério, de comércio com coisas relacionadas à morte, também estão nas áreas dos escorpianos. E sobretudo as áreas esotéricas, né? Porque escorpião é um dos signos mais místicos do zodíaco, né? Muitos deles têm algum poder intuitivo ou de premonição muito grande. A intuição faz parte desse signo, a sensibilidade emocional quanto aos outros e também o místico, né? O oculto está sempre ligado ao signo de escorpião. Na área da saúde, que é uma das que eu mais acho interessante na astrologia, primeiro a gente fala de aparência, da aparência física. Escorpianos têm realmente um aspecto de águia, eles têm traços finos e compridos, na maioria das vezes tem um nariz grande, aquilino, as sobrancelhas grossas, os olhos são fundos. Quando eu falo em olhos fundos, às vezes pode ter olheira mesmo, aquela sombra grande em cima dos olhos. São pessoas que não são magras e nem gordas, o escorpiano ele é mais robusto, é mais forte, com o ombro mais largo, o corpo mais peludo, tendência a serem mais morenos, alguns têm aqueles traços indígenas, como eu pronunciei aqui no vídeo também das características, a pele brilhante, uma aparência misteriosa. E a saúde, escorpião rege os órgãos genitais, os órgãos excretores, o nosso sistema reprodutivo. E é por isso que escorpião é muito associado a sexo também, por causa desse lance de encarar o tabu e por causa desse traço de ser o signo que rege essas partes do corpo que ficam escondidas. Então quando a gente fala de doenças, ele também rege doenças ocultas, doenças de difícil diagnóstico, doenças sexualmente transmissíveis, ou problemas nessas regiões. A pessoa que tem a casa 6 em escorpião, que no caso é quem tem ascendente em Áries, pode ter esses problemas ou deve dar atenção a esses aspectos, ou quem tem a lua e planetas neste signo. Então com isso eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos.
Se você gostou, se você se identificou, coloque aqui a maior qualidade de escorpião para a gente saber. Reconheça as suas qualidades, você como escorpiano, porque você tem muitas e você precisa voltar sua atenção para elas e sair um pouco dessa escuridão, sem se desligar completamente disso, porque você é um escorpião águia. Eu aguardo você no próximo vídeo e até logo!